Olá, muito boa tarde. Agora em Belo Horizonte, 12 horas, 3 minutos. Hoje é sexta-feira, 1º de agosto de 2025. Já começamos o segundo semestre deste ano. Está no ar o Rede Notícia, em transmissão simultânea pela TV Horizonte no canal 30.1, na América FM na sintonia de 107,1 e também na Cultura M nos 830 kHz. Muito prazer, eu sou André Santos. Boa tarde, Anaí. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo ao segundo semestre, né? Segundo semestre verdade. De 2025. E a partir de agora você vai acompanhar o que é notícia aqui em Belo Horizonte, na nossa capital, no nosso estado e também no mundo inteiro conosco. E a gente quer você lá nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar o Rede Notícia no YouTube, no nosso canal exclusivo. Já deixa anotado, é o Rede Notícia TVH, e também nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @TV Horizonte Oficial e também @Rádio América Oficial. E nós sabemos que o mês de agosto, ele é voltado para o combate à violência doméstica e à violência contra a mulher. Só que, infelizmente, nesse primeiro dia de agosto, nós temos mais um fato triste para noticiar em relação a mais uma mulher que foi vítima de feminicídio aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Será sepultado na tarde de hoje, em Vespasiano, na Grande BH, o corpo de Alessandra de Jesus Araújo, de 29 anos. O ex-companheiro da vítima, o André Afonso Rodrigues dos Reis, de 44 anos, foi preso pela polícia ontem. Ele é o principal suspeito de assassinar Alessandra, com quem tinha um filho de 8 anos. Segundo a polícia, o homem estava escondido em uma casa de parentes no bairro Glória, na região noroeste de Belo Horizonte. A polícia chegou até o paradeiro de André Afonso Rodrigues dos Reis após a família de Alessandra afirmar que o ex-companheiro enviava uma série de ameaças de morte à vítima. Ainda segundo a família, André não aceitava que Alessandra tivesse um novo relacionamento. A polícia informou que o homem demonstrou frieza ao ser preso. Vamos ouvir. Em momento algum ele confessou o crime. Ele, assim, dado momento ele até negou, mas deu para ver que ele não resistiu de uma forma ativa, que uma pessoa que teria cometido o crime, ela ia resistir, falar que não foi ela e queria provar que não foi ela. Ele só falou, não fui eu, ficou calado e foi conduzido. Ele não alegou nenhum álibi. A família dele, contrário senso, alegou, né, que ele estava lá nesse local, que a gente falou que para eles trazerem aos autos, né, do possível inquérito que vai ser aberto, para ele comprovar se ele for realmente inocente, ele comprova sua inocência. Mas até então, os elementos que a gente tem indícios veementes, como eu falei, de autoria e materialidade do crime. André Afonso Rodrigues dos Reis cumpria pena de homicídio no presídio José Maria Alckmin, em Ribeirão das Neves, mas recebeu o benefício da progressão do regime e podia sair da cadeia durante o dia. A Alessandra de Jesus Araújo, de 29 anos, morta a tiros na Rua das Bandeiras, no bairro Santa Clara 2, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. O corpo da vítima foi jogado em um barranco de aproximadamente 8 metros e onde o corpo de bombeiros teve de ser acionado para resgatá-lo. Situação terrível, gente. Infelizmente, cada vez mais a gente vê casos assim, Coisa né? horrível, meu Deus do céu. E como a gente começou esse programa falando que agosto marca o mês de enfrentamento contra a violência doméstica e contra as mulheres. E nessa sexta-feira, a Polícia Civil de Minas Gerais desencadeou uma operação, a Operação Amparo, com mobilização das 70 delegacias especializadas de atendimento à mulher em todo o estado. Foram cumpridos mandados de busca, de prisão, de apreensão e também realizadas visitas tranquilizadoras a mulheres que têm medidas protetivas de urgência deferidas pelo Judiciário Mineiro. Vamos ao vivo conversar com o repórter Giovanni Rodrigues, que está acompanhando os desdobramentos dessa operação e traz os detalhes. Ô, Giovanni, a gente já tem um balanço sobre essa operação, com números de prisões e tudo bem, tudo André isso? e Janaína, boa tarde a todos. Isso mesmo, essa é a Operação Amparo,
que acontece em todo o estado de Minas Gerais, com a mobilização das 70 delegacias especiais de atendimento à mulher, incluindo as unidades da capital e também região metropolitana. Nós vamos conversar agora com a delegada Larissa Fales para entender como que será toda esta ação. Muito boa tarde, delegada, obrigado por nos atender. Como que será essa ação da Polícia Civil? Boa tarde, a todos. Essa é a primeira ação referente ao Agosto Lilás, que é um mês aí onde que todas as nossas ações de prevenção e repressão à violência contra a mulher são reforçadas em alusão aí ao aniversário da Lei Maria da Penha, que é no dia 7 de agosto. Então, como primeira fase, a Polícia Civil deflagrou em todo o estado de Minas Gerais essa operação policial, Operação Amparo, que visou o cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão e realização de visitas tranquilizadoras nas residências das vítimas aí que solicitaram medidas protetivas de urgência. Delegada, são 47 prisão, 88 busca e apreensão e mais de 200 viaturas envolvidas? Exatamente, foram empenhadas aí 200 viaturas, mais de 600 policiais, a nossa equipe aerotática com helicóptero, com drone, com equipes da CORE, equipes da Puma, todas empenhadas aí no cumprimento dessas prisões e dessas apreensões. Delegada, de janeiro a junho foram 83 casos de violência. Em caso de descumprimento e de medida protetiva, o que fazer? No primeiro descumprimento da medida protetiva, a vítima ela deve procurar a delegacia e informar que o seu agressor descumpriu essa medida, porque é passível de prisão, o descumprimento da medida protetiva. Estou vendo que a senhora está com um encarte aí nas mãos. Acho que é importante a gente destacar, delegada, essa questão dos tipos de violência. Explica para a gente. Exatamente. Lembrando que a violência ela não é apenas física. Ela, muitas vezes, inicia com uma violência psicológica, com uma violência verbal, e ela vai escalonando, que é o que a gente chama do ciclo da violência. Então, para a gente quebrar esse ciclo, a gente precisa denunciar. Então, lembrando, as violências elas podem ser psicológicas, físicas, morais, patrimoniais e sexuais. Doutora, agora, no relacionamento ali agressivo, existem alguns sinais, Quais são esses sinais e o que fazer? Ciúmes excessivo, controle, o sentimento de posse, a cobrança por práticas que, às vezes, sempre foram historicamente dadas à mulher e que a gente sabe que isso não faz parte mais, hoje em dia, do nosso contexto social. Então, esse machismo ele vai se mostrando de forma muito sutil e, muitas vezes, em forma o quê? De violência psicológica, em violência verbal. Então, nesses primeiros sinais, a vítima deve procurar ajuda. Tem que denunciar, doutora? Tem que denunciar, tem que quebrar o ciclo. Muito bem, nós agradecemos aqui a delegada Larissa Fales. Olha, tem uma notícia boa, viu, André e Janaína? Teve uma redução de 9,64% de casos de homicídios. É uma notícia aí que, claro, uma notícia muito boa. É isso aí. Olha, lembrando e reforçando o que a delegada disse, pessoal, é preciso denunciar. Pode até mesmo ligar para a Polícia Militar ou Polícia Civil, número 190. É com vocês no estúdio. Obrigado, Giovanni. E a gente tem que parabenizar a Polícia Civil de Minas Gerais. Até, Giovanni, você está ouvindo a gente aí, parabenize o trabalho dessas valorosas delegadas, Sim. Mulheres guerreiras, mulheres de fibra, que fazem uma defesa e um amparo à mulher vítima de violência, eu estou todo arrepiado ao falar disso, porque exemplar, eu conheço gente muito próxima a mim que passa por esse tipo de situação. Queria te pedir, Giovanni, faz o agradecimento, por favor, ao vivo à delegada, do trabalho deles, porque o trabalho da Polícia Civil é espetacular. Nosso agradecimento e os nossos Muito obrigado, parabéns delegado. também Verdade. por esse Nada, trabalho. a gente que agradece. Só para dar continuidade, todas as vezes que essa pessoa que é próxima a mim precisou ir fazer algum tipo de denúncia, foi recebida de uma forma tão calorosa, tão humana, acolhida, que a gente tem que elogiar. Sim. Outro detalhe, já teve situações de descumprimento de medida protetiva e quando há indicação, a polícia liga na hora. Elas ligam na hora para poder cumprir. Outro detalhe, Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais é outra que ajuda essas mulheres. Então, você que tem sido vítima de violência, desses covardes, porque isso não é homem, é covarde. Esses covardes, se você é vítima, procure ajuda, não se intimide,
Não fique nesse ciclo, assim, que a grande maioria das vezes é difícil, é complicado romper esse ciclo. Sim. Porque as violências são sutis, muitas dessas mulheres são completamente dependentes financeiramente desses monstros. E ficam com medo disso, né, de se sentir desamparadas. Mas tem ajuda, sim. É possível romper esse ciclo, sim. E outra, quando descumpre a medida protetiva, você pode fazer o pedido, a informação online. Você não precisa nem ir na delegacia. Então, o aparato é espetacular e a gente tem que dar os parabéns. E para esses covardes, a justiça chega, viu? E chega para você também, pode ter certeza. Tem que chegar, viu? E tem que chegar. E as violências não são só as físicas, como a doutora falou, não é só a violência sexual, como a doutora falou. É psicológica. É psicológica, principalmente. É nas pequenas coisas. É você não dar voz a uma mulher. Aliás, aqui eu estou falando até demais, porque quem deveria estar falando isso é mais a Janaína. Mas é verdade, não é a Janaína. Muitos casos acontecem e às vezes passam despercebido, né? Porque a mulher, a maioria das mulheres, acha que é normal, acha que é uma situação rotineira, que sempre vivenciou isso. Então, fique atenta, você mulher, se você está passando por essa situação, a qualquer sinal de violência, seja ela violência sexual, violência verbal, você faça a denúncia, se afaste do agressor, né? Pode ter certeza que você vai ser amparada. Procure amigo, procure familiar, procure a polícia. Você não está sozinha, tenha certeza disso. Com certeza. E ainda falando em ações para o combate, né, à violência contra as mulheres, a Polícia Militar de Minas Gerais vai lançar nesta sexta-feira a Operação Agosto Lilás. E agora a gente vai conversar com a Erlane Grace, que está na cidade administrativa e vai contar para a gente sobre... Ela está por telefone, né? Vai contar para a gente sobre essa ação. Boa tarde, Erlane. Boa tarde, Janaína, André e a todos que nos acompanham. Janaína, a ação Agosto Lilás, ela marca o início de uma grande mobilização em todo o estado para prevenir e enfrentar a violência contra a mulher. Todas as unidades da PM estão integradas à campanha, que tem foco na conscientização, no acolhimento e na proteção das mulheres. A operação combate diversas formas de violência previstas em lei, como a física, psicológica, sexual, moral, patrimonial e emocional, e busca levar informação para que mais mulheres reconheçam os sinais e também busquem ajuda. Entre essas ações estão visitas preventivas a mulheres em situação de risco, palestras, blitz educativas, rodas de conversa, atividades nas escolas, reuniões com outros órgãos do sistema de justiça e cumprimento de mandados de prisão. A PM ela também tem atuado com os autores de violência para promover consciência e responsabilização pelos atos cometidos. E uma das novidades deste ano foi explicada pela Major Laila Brunella, do Centro de Jornalismo da PM. Ela fala sobre a nova classificação de risco das ocorrências de violência contra a mulher. Vamos ouvir. Esse ano a gente tem um incremento, uma novidade, que é o que eu gostaria de destacar com os senhores. Há uma classificação de risco dessa vítima, que era feita manualmente pelos nossos policiais militares. E agora esse incremento é da informatização dessa classificação de risco. Nós temos vários critérios, desde a natureza da ocorrência, o nível de gravidade que ela teve, se uma lesão corporal leve, se uma ameaça, se uma lesão corporal grave ou mesmo uma tentativa de feminicídio, ela é classificada, quantidade de vezes que essa mulher buscou a polícia militar e registrou o boletim de ocorrência por causa da repetência e da reincidência criminal. Então nós classificamos essa mulher e quão mais grave for o fato, quanto mais grave for a situação, mais prioridade ela ganha nessa lista e o atendimento se torna mais ágil e mais efetivo. Janaína, André, a campanha ela marca ainda os 18 anos da Lei Maria da Penha, um dos principais instrumentos de proteção às mulheres no Brasil. E um dado que chama a atenção é que, segundo a Polícia Militar, 90% das vítimas de feminicídio em Minas Gerais não haviam feito nenhum tipo de denúncia antes do crime. Por isso, a prevenção e o acesso à rede de apoio são fundamentais. A expectativa é de que o número de denúncias triplique durante o mês de agosto, mas não no intuito de que aumente a violência, mas para que as vítimas e a sociedade passem a confiar nas ações da polícia e passem a denunciar mais. A operação ela segue ativa durante todo o mês de agosto
E vale reforçar, denúncias podem ser feitas pelo 190 ou de forma anônima pelo Disque 180. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Erlane. E para tentar diminuir a superlotação em presídios de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça do Estado realiza em Ribeirão das Neves, na Grande BH, o projeto de Justiça Restaurativa, que prevê, entre outras ações, a diminuição da reincidência na criminalidade. Gabriela Salles conta pra gente. Com mais de 10% da população carcerária de Minas Gerais, Ribeirão das Neves abriga o maior polo prisional do estado. Agora, o município se prepara para dar um passo inédito na forma de lidar com o sistema penal: a implantação da justiça restaurativa. Ela vai buscar solucionar esse conflito não do ponto de vista da justiça tradicional, que é uma justiça retributiva, que é o quê? Eu tenho que punir quem praticou. A JR vai pensar quais são as necessidades das partes envolvidas e afetadas pelo conflito. Então, eu observo essa pessoa que praticou o ato danoso, vou receber, vou acolher e vou entender do que você precisa para não praticar de novo. Você assume os atos e as consequências do ato que você causou? A formação, que segue até setembro, está preparando magistrados, gestores e representantes do poder público para aplicar um modelo que prioriza o diálogo, a escuta e a reparação de danos, muito além da punição tradicional. Essa formação de multiplicadores. Então, foram 2 turmas, a primeira com 25 alunos, a segunda com 25 alunos. Alunos esses que fazem parte das mais variadas camadas. Então, a gente teve representantes do Poder Legislativo local, um vereador, representantes do Poder Judiciário, uma juíza, representantes da OAB, representantes da saúde, da educação, da assistência, membros da comunidade civil, da sociedade civil, membros do Conselho da Comunidade. Então, os alunos que foram capacitados, eles realmente representam a sociedade da cidade. A proposta da justiça restaurativa é envolver todos os agentes presentes no contexto criminal: vítima, autores e comunidade. Esta prática já é utilizada nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu percebia que existia o processo, eu prendia, logo depois talvez soltava por alguma circunstância da legislação penal e processual penal, eles voltavam a cometer crimes. Então, era uma reiteração criminosa muito grande. E eu também, que só esse ano, acho que foram 16 presos, foram mais ou menos 16 homicídios de preso dentro do presídio. Então, eu comecei a perceber que não adiantava eu só prender, porque não existe prisão perpétua no Brasil e nem pena de morte. Então, nós temos que pensar que qualquer prisão que a gente decreta, o juiz, o magistrado decreta, a gente um dia vai soltá-los. E aí nós estamos criando num presídio, numa cela, que nem a Dutra, Drummond, numa cela que cabem 5 presos, nós temos 20 a 30 presos, sem menor condição de ressocializar. A expectativa é de que a cidade se torne referência para outros municípios mineiros que também enfrentam desafios no sistema prisional. As 4 mortes de detentos no mês de julho, dentro do presídio José Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves, chama a atenção das autoridades. Durante uma audiência na Assembleia Legislativa, que debatia sobre as violações no mesmo presídio onde as mortes ocorreram, o presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Minas Gerais, Jean Toni, ele afirmou que o Minas Gerais está sob risco de voltar a viver uma ciranda da morte nos presídios. O presidente aproveitou a oportunidade para afirmar também que as crescentes mortes nas unidades prisionais se devem à superlotação e que a situação também atinge os policiais penais. Vamos ouvir. Nós estamos diante de uma situação, eu quero lembrar aqui, em 1985, conhecido como a Ciranda da Morte. Uma situação muito triste que acontecia naquela época, aonde também 33 presos perderam as suas vidas. E pasmem, senhores, parece que a situação está se repetindo novamente. E hoje, essa conta da Ciranda da Morte, que ela também chegou para os policiais penais. Agora,
não está incluído nessa conta da ciranda da morte, não é só os presos, também os policiais penais. E nesse governo agora, governador Romeu Zema, nós estamos vendo essa situação voltar. O governador Romeu Zema, ele quer criticar muito outros poderes, outras situações, mas na hora dele encarar e resolver a situação do problema do sistema prisional, nós vemos que a ciranda da morte, ela está voltando. E eu venho aqui denunciar. Nós procuramos a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais para poder comentar essas questões dos presídios e ainda estão à espera de resposta. A mesma Sejusp confirmou que o ex-servidor público Matheus França, assassino, confesso, da própria mãe, a professora Soraya Tatiane Bonfim França, foi transferido pela terceira vez em menos de uma semana para uma outra unidade prisional. Matheus França estava primeiro detido num Ceresp Gameleira, que é um centro de detenção provisória. Foi levado para inspetor José Martim Drummond em Ribeirão das Neves, onde estão tendo esses casos aí de sucessivas mortes. E por conta das duas situações, por ameaças de morte a ele, agora ele está preso, detido no presídio de Caeté. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar um pouco mais sobre o lançamento do aplicativo do Santuário da Basílica Nossa Senhora da Piedade, em comemoração aos 67 anos da proclamação da Nossa Senhora da Piedade como padroeira de Minas Gerais. É depois do intervalo. Estamos de volta com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12 horas e 28 minutos. Há 67 anos, nós celebramos a proclamação de Nossa Senhora da Piedade, a padroeira de Minas Gerais. E para celebrar ainda mais essa data, o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade lança um aplicativo para facilitar a vida dos peregrinos que querem conhecer um dos locais mais lindos do nosso estado. A cerimônia solene foi presidida pelo arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, que destacou a importância do patrimônio cultural e ambiental da Serra da Piedade. 31 de julho é uma data importante para a Arquidiocese de Belo Horizonte e mais ainda para Minas Gerais. Data da proclamação no ano de 1960 de Nossa Senhora da Piedade como padroeira do estado de Minas Gerais, um selo da espiritualidade mariana no coração mineiro. Por isso nós nos alegramos, damos graças a Deus e valorizamos esse dia agradecendo àqueles que fizeram este caminho, dando-nos, portanto, uma herança espiritual da mais alta relevância. Para comemorar os 65 anos da proclamação da padroeira, foi entregue à comunidade o aplicativo Serra da Piedade Virtual, que integra todas as atividades do local. Esse serviço ele é caracterizado pela oportunidade das pessoas, através do Serra da Piedade Virtual, terem contatos com a instrução sobre espécies específicas que nós temos dentro de todo o monumento natural, portanto, extrapola as terras do Santuário Basílica. Pelo aplicativo, o visitante tem acesso a várias informações, como a tradição cultural, a gastronomia da região, os pontos turísticos, além da fauna e da flora local. A iniciativa fortalece a missão do Santuário da Piedade e reafirma o compromisso com a educação para o patrimônio, tornando acessível de qualquer lugar do mundo o conhecimento sobre este importante símbolo da cultura mineira. Quando a gente não conhece uma coisa, a gente tende a não valorizar tanto. Então é importantíssimo cada vez mais que as pessoas conheçam a Serra para que passam a fazer parte dessa rede integrada de proteção. A Serra da Piedade, ao contrário do que muita gente imagina, por mais consolidada que ela esteja, com todo o seu patrimônio conhecido, ela é severamente ameaçada por empreendimentos minerários, por expansão urbana desordenada, e a sociedade precisa se mobilizar em torno dessa proteção. Temos que ser todos promotores dessa justiça ambiental.
E olha só, gente, nos Estados Unidos, a Corte de Apelações do Circuito Federal em Washington começou a julgar a legalidade do tarifaço que foi imposto pelo presidente norte-americano Donald Trump sobre os produtos importados de diversos países, incluindo o Brasil, China, Canadá e México. 5 pequenas empresas e 12 estados, liderados por democratas, argumentam que Trump extrapolou seus poderes ao usar a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional para justificar as tarifas. Uma legislação que historicamente é usada para sanções e não para o comércio. Juízes demonstraram desconfiança e questionaram se os déficits comerciais de longa data podem ser tratados como emergência nacional. Nesta quinta-feira, Trump oficializou novas taxas de até 35%, inclusive para o Canadá, e ampliou a pressão por acordos bilaterais. O caso pode acabar sendo decidido pela Suprema Corte. A Corte Federal de Apelações manteve as tarifas em vigor enquanto analisa o recurso da administração Trump. O prazo para a decisão ainda é incerto, mas é esperado que a parte derrotada recorra rapidamente à Suprema Corte dos Estados Unidos. E o Supremo Tribunal Federal retornou hoje os trabalhos na Corte após o recesso de julho. Essa é a primeira sessão após a aplicação da sanção pelos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, baseada na lei de Magnitsky. Na abertura, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele destacou o papel do ministro Alexandre de Moraes na defesa da democracia no julgamento da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. A marca do judiciário brasileiro, do primeiro grau ao Supremo Tribunal Federal, é a independência e a imparcialidade. Todos os réus serão julgados com base nas provas produzidas, sem qualquer tipo de interferência, venha de onde vier. Faz-se aqui o reconhecimento ao relator das diversas ações penais, ministro Alexandre de Moraes. Com inexcedível empenho, bravura e custos pessoais elevados, conduziu ele as apurações e os processos relacionados aos fatos acima descritos. Nem todos compreendem os riscos que o país correu e a importância de uma atuação firme e rigorosa, mas sempre dentro do devido processo legal. O decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, também se pronunciou defendendo Moraes das acusações feitas pelos Estados Unidos e também de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Gilmar Mendes ainda condenou as ações do deputado federal Eduardo Bolsonaro, dizendo que o deputado cometeu um verdadeiro ato de lesa pátria. Vamos ouvir. Os fatos recentes se revelam ainda mais graves, porque decorreram de uma ação orquestrada de sabotagem contra o povo brasileiro, por parte de pessoas avessas à democracia, armadas com os mesmos radicalismos, desinformação e servilismo que vem caracterizando sua conduta já há alguns anos. Afinal, não é segredo para ninguém que os ataques à nossa soberania foram estimulados por radicais, inconformados com a derrota do seu grupo político nas últimas eleições presidenciais. No seu discurso, o ministro Alexandre de Moraes falou que os processados pelos crimes de tentativa de golpe agem de maneira covarde, recorrendo à legislação do exterior para tentar submeter o funcionamento do STF ao crivo estrangeiro. Vamos acompanhar. Temos visto recentemente as ações de diversos brasileiros que estão sendo ou processados pela Procuradoria-Geral da República ou investigados pela Polícia Federal. Estamos verificando diversas condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais anteriormente vista em nosso país, age de maneira covarde e traiçoeira, com a finalidade de tentar submeter o funcionamento deste Supremo Tribunal Federal
ao crivo de um Estado estrangeiro. Age, repito, de maneira covarde e traiçoeira. Covarde porque esses brasileiros pseudo-patriotas encontram-se foragidos e escondidos fora do território nacional. Não tiveram coragem de continuar no território nacional. E traiçoeira essas condutas porque atuam por meio de atos hostis, mentirosos, derivados de negociações espúrias e criminosas, com a patente finalidade de obstrução à justiça. Agora, 12 horas, 37 minutos. Vamos para um breve intervalo e na volta vamos conversar com a vice-presidente da Associação dos Cafeicultores do Sudoeste de Minas Gerais, a Suzana Santos Passos. Tudo para a gente poder falar dos impactos do tarifaço do Trump sobre o mercado do café mineiro. Daqui a pouco, depois do intervalo. Voltamos agora com Rede Notícia e a gente sabe que o tarifaço do Donald Trump, que entra em vigor a partir do dia 7 de agosto, ele tirou alguns dos produtos brasileiros desse tarifaço. Mas o principal produto de exportação aqui de Minas Gerais, que é o café, está incluído. Vai passar a pagar uma sobretaxa de 50% a partir do dia 7. Isso pode ser brutal para a economia mineira, que importa 80% de toda a sua produção para os Estados Unidos. O presidente da Associação Brasileira da Indústria do Café, o Pavel Cardoso, ele falou sobre essas dificuldades. Vamos ouvi-lo. Alguns itens foram colocados como listas de exceção e o café ainda não. Esse é um sentimento que o setor recebe com mais desafio, unidos na mesma diretriz que estamos, não apenas o setor privado, do lado de cá, todos nós, envolvendo da planta à xícara, toda a cadeia constituída no ecossistema café, mas também os nossos parceiros nos Estados Unidos na iniciativa privada, sabendo dos grandes números que os Estados Unidos consomem 24 milhões de sacas, 8,1 milhões de sacas saíram do Brasil em direção ao país norte-americano, que para cada dólar importado, movimenta-se 43 dólares na economia americana, consumindo um volume total que geram receitas anuais de 343 bilhões de dólares, com empregos superiores a 2,2 milhões de pessoas, pagamentos de folha de pagamento da ordem de 100 milhões de dólares e acumulando impostos recolhidos de quase 40 milhões de dólares. 76% dos consumidores americanos bebem café todos os dias. Dada essa importância que por lá o café tem, ainda que sirva de uma comparação, o Brasil, que representa 40% da produção de café no mundo, temos o nosso PIB do café aqui, a receita total envolvendo consumo interno e externo, representando 0,86% do nosso PIB. Nós entendemos que aqui temos um argumento bastante sólido que substancia todos os esforços do setor produtivo aqui no Brasil, nos Estados Unidos, juntamente com a diplomacia brasileira que já conversa com o governo americano, no sentido de mitigar essa questão e trazer as tarifas para os 10% anteriores ou, à luz do que foi sinalizado pelo secretário Lutnick, a 0%, uma vez que os Estados Unidos não produzem café de maneira substancial para o volume que tem. E para a gente entender melhor, né, esses impactos na produção do café, a gente vai conversar agora com a vice-presidente da Associação dos Cafeicultores do Sudoeste de Minas Gerais, a Suzana Santos Passos. Ela está numa videochamada conosco, ela está falando de Muzambinho, ela que é uma produtora de café artesanal. Suzana, boa tarde, bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, prazer falar com vocês. Ô, Suzana, a gente sabe de todo o esforço de diversificação de produção de café que a gente tem em Minas Gerais, né? Nós produzimos o melhor café do mundo, isso é fato, não tem conversa. Nós somos a grande potência. Se Minas Gerais fosse um país, Minas Gerais seria o maior país de maior produção de café
do planeta. A gente sabe dessa importância, sabe quanto essa cadeia produtiva, ela emprega gente, ela gera riqueza, ela gera renda para o nosso estado. Como é que vocês estão tentando se preparar caso esse panorama que está desenhado para começar a ser implantado a partir do dia 7 não seja modificado, Suzana? Olha, a tarifa já é por si só, a palavra tarifa já é assustadora, né? E taxar o nosso café, como você já vem falando aí, nós estamos, a região sudoeste está num cinturão de cafés arábicas, os melhores cafés arábicas do nosso país, tanto em volume quanto em qualidade, em sabores. E o café na minha região é de subsistência, é o maior para o PIB. O nosso PIB é mais valorizado, o que mais contribui para o PIB da nossa região sudoeste de Minas. Como já ouvi nas palavras aí de outros entrevistados, o café é uma cadeia produtiva muito longa. Ela emprega muitos segmentos. E você já imaginou o impacto disso para o trabalhador? Quantas pessoas vão ser impactadas? Porque nós, pequenos produtores, vamos ter que fazer a conta, fechar a conta, e está difícil. Aumentando as taxas, é preocupante a nossa sobrevivência na atividade. Suzana... Nós precisamos... Não, pode continuar, me perdoe. Nós precisamos contar com a diplomacia, não a guerra de interesses, a guerra de ego, a guerra que não faz nada para crescer. Nós precisamos da diplomacia, de uma negociação sensata, porque tanto o Brasil quanto os Estados Unidos precisam disso, não é? Suzana, você estava falando de uma característica que é muito importante em relação à cadeia produtiva do café, que é a presença do pequeno produtor. Sim, a maioria, né? O pequeno produtor é o grande responsável pela maioria da produção do café em Minas Gerais. E aí, no seu caso, é uma especificidade ainda maior, porque vocês produzem um café especial, onde os olhos da produção sua são voltados para a exportação. Né? Aqui a gente, é claro, quem dera que a gente pudesse tomar esse café arábico, que tem um gosto totalmente diferenciado, mas a gente sabe que essa produção ela é em menor porte e é voltada para a exportação, porque o café é uma commodity que é precificada em dólar e você também precisa entender essa lógica de mercado. E aí, por exemplo, hoje, só te fazer uma pergunta sua, que eu vou te pedir para você responder depois do nosso intervalo. Quanto da sua produção, da sua propriedade, da sua empresa, está voltada hoje para vender para os Estados Unidos? Você responde para a gente depois do intervalo, tá, Suzana? A gente vai para o intervalo rapidinho. Na volta, a gente vai continuar falando sobre essa problemática, sobre a produção de café, do pequeno produtor específico de um café especial voltado para o mercado exterior por conta desse tarifaço do Trump. Depois do intervalo. Doze horas e 51 minutos, estamos de volta com Rede Notícia. A gente continua agora o nosso bate-papo com a vice-presidente da Associação dos Cafeicultores do Sudoeste de Minas, a Suzana Santos Passos. Suzana, retomando aqui a pergunta do André, qual que é a quantidade, né, da sua produção que você exporta lá para os Estados Unidos? Então, essa pergunta eu não posso responder, porque eu não exporto diretamente. Ah, você não exporta? Eu vendo para trades. Eu não exporto, pessoal, sozinho, eu não exporto. Eu exporto por trades, mas meu café vai com toda a identificação, a rastreabilidade, né? Inclusive, aqui logo acima de mim tem uma foto dos meus pais de café comercializado por torrefadores dos Estados Unidos. Mas não foi feita essa venda diretamente por nós, mas através de cooperativas
e de trades. Mas quanto da tua produção você direciona para essas cooperativas, para essas trades, para poder exportar? Eu direciono 90%. Meu Deus do céu. Quer dizer, não tem como ter sono tranquilo desde quando essa conversa começou, né, Suzana? Meu filho, não tem. Não tem. Cá, a fé prevalece. Por isso, nós somos cafeicultores. Sim. Aqui a gente dribla os efeitos climáticos, os intempéries e a guerra louca, absurda de tarifas incoerentes. Desde que começou essa ideia das tarifas, né, que o Trump anunciou que ia tarifar, a gente obviamente torce para que houvesse diálogo, a gente torcer para que houvesse esse diálogo, para que não chegasse a esse ponto de ter toda essa tarifa. E desde que foi anunciado, Suzana, vocês já começaram a pensar em alguma outra estratégia para a demanda do café, outras parcerias com outros países, ou vocês ainda estão aguardando que haja essa possibilidade de tentar reverter até o dia 7 de agosto? Nós já trabalhamos com esse pensamento, sabe? Nós fomos certificados desde 2002, inclusive a propriedade aqui é pioneira em certificação no município, e o objetivo, além do gerenciamento, é buscar novos mercados, né? E buscar novos mercados é um namoro longo, não é uma coisa rápida, todos sabem, principalmente no quesito café, que é tratado na grande maioria, como commodity. Mas nós trabalhamos com cafés certificados, com identidade geográfica, com origem, né? Nós somos sudoeste, e esse café tem uma valorização. Ele agrega valor, por isso, porque o nosso objetivo aqui é fomentar e inspirar para uma nova agricultura numa nova geração. Que agricultura seria essa? A regenerativa ou a que tenha maior respeito ao meio ambiente. Então, toda essa rastreabilidade nos valoriza bastante o produto, mas inseguranças incríveis nos desafiam, mas eu tenho muita esperança, eu sou muito otimista, como eu falei, eu tenho muita fé também. Sim. Eu acredito que vão achar um meio termo, e eu acho que as duas partes precisam desse meio termo, desse entendimento, e vamos torcer para que isso aconteça, porque o Brasil realmente é o maior fornecedor de café para os Estados Unidos, ele é um grande parceiro de longa data, e eu acredito que isso não se desfaz assim de uma hora para outra, por um ou outro gerente, o administrador, o presidente de nenhum dos países. Eu acredito firmemente, sou muito otimista que vamos ter bons negócios, bons acordos, né? Aliás, dizem que o bom acordo é aquele que não fica perfeito para nenhuma das partes. Mas estou contando com isso, que se entendam, né? Que negociem civilizadamente, com maturidade, porque o Brasil vai sentir muito, muito. Nós somos empregadores, além de vendedores de café, produtores de café, nós somos empreendedores que empregam muitas pessoas. E são mão de obra que não são assim tão fáceis de ser absorvida por outros segmentos. É verdade. Porque... E, por outro lado, os Estados Unidos também precisam do nosso café. É isso mesmo, era isso que eu ia até comentar agora. Essa falta de diálogo prejudica vocês, obviamente, nesse primeiro momento, mas também os consumidores norte-americanos. Suzana, agradeço a você, agradeço essa conversa, esse bate-papo. A gente está aqui na torcida para que tudo dê certo e se resolva para vocês da melhor forma. Muito obrigada, viu? Eu agradeço muito, estou sempre à disposição. Obrigado, Suzana. E o que a Suzana colocou, só para a gente poder fechar, né,
Olha o tamanho da especificidade, porque quando a gente fala de uma certificação que identifica a origem, o solo, o local, a temperatura, a gente pensa muito em vinho, né? Vinho Sim, que tem muito é verdade, disso, né? O café mineiro tem isso. E tem muito, na verdade. Tem um disso. selo ali, né? Isso como custa se fosse caro, gente. Esse selo de qualidade. Isso custa dinheiro demais para você conseguir. E para quem nunca experimentou, é um gosto muito mais apurado. Você tá doido. E é uma especificação que custa dinheiro, custa empregabilidade técnica, custa pesquisa. A gente está falando de muito investimento. Vamos torcer para que tudo isso saia da melhor forma. Termina aqui o Rede Notícia, agradecendo a sua companhia durante toda essa semana. Você que nos assiste pela tela da TV Horizonte, nos ouve na América FM, na Cultura M, eu te faço um convite. Acesse as nossas redes sociais. O Instagram, a gente está lá, TV Horizonte Oficial, com mais de 10 mil inscritos, e também no Rádio América Oficial. E tem também o nosso YouTube, viu? Se inscreva no nosso canal Rede Notícia TVH, e tem também o canal da TV Horizonte, tvhorizonte.oficial. E se você quiser acompanhar essa entrevista, escutar na íntegra, é só acessar o Spotify, pesquisa lá Rede Notícia Entrevistas, tá certo? E agora você vai ficar com Bola na Rede e o Júnior Brasil, trazendo aí as novidades do mundo da bola. Desejo a todos um excelente fim de semana. A gente volta na segunda, ao meio-dia. Fiquem com Deus. Bom fim de semana. Até mais. Tchau.